Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ano de 2024, estamos trabalhando o tema geral, dependência do Senhor, e nesse mês de abril, dependendo do Senhor como Jacó. E nós vamos trabalhar então todo esse mês o personagem Jacó em todos os nossos setores, em todos os nossos templos, dentro desse tema geral, dependência do Senhor. Então, bem-vindo a essa meditação, bem-vindo a essa realidade para a nossa vida. Eu sei que vamos aprender muito, rever muitas coisas. E eu quero começar hoje em Gênesis 25, quando do nascimento de Jacó. Versículo 24 a seguir diz: cumprindo os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado da sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou, e cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Olha só que interessante. Nada diferente da vida de qualquer família, de filhos que nascem do mesmo ventre, não necessariamente gêmeos, mas que nascem da mesma mãe e têm características tão diferentes, não é? Nasce um garoto, depois nasce uma garota ou vice-versa e tem características de personalidade tão distintas, enfim. Nós estamos diante de um momento crucial da história do povo de Deus, porque é um período patriarcal e nasceu a Abraão Isaque, e a Isaque nasceram Esaú e Jacó. E como nosso personagem do mês é Jacó, nós vamos, como disse, rever muitos detalhes, né? Muitas coisas conturbadas e conturbadoras que aconteceram nesta família. E nós nos deparamos com esse texto que diz: cumprindo os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Lembrando a você que nós vamos sempre abordar o personagem que estiver inserido no texto bíblico que lermos, mas também trazermos o aspecto devocional que isso convém a nós. O texto diz que cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Se há algo que preocupa um pai, é o momento de vir à luz a criança, porque é uma mescla de preocupação com a esposa, que vai dar à luz a criança, e também com a criança. Eu sei que estou falando aí a homens e a mulheres, enfim, gente que já teve experiência de gerar filhos e talvez, e obviamente, pessoas que ainda não tiveram, talvez você nem casou ainda, ou casou e ainda não gerou filhos, não tem essa experiência. Eu tive a oportunidade de estar presente nos 2 partos da minha esposa, quando a Sara nasceu e depois o Estevão, um parto natural, outro cesárea, enfim, e presenciar aquele momento do nascimento, que muita gente diz, não é lindo, maravilhoso, e cada um o vive de determinada maneira, mas eu digo a você que a mescla da preocupação, a empolgação com o nascimento, mas a preocupação com a criança e com a esposa, isso é muito severo, é muito alto, essa preocupação. Então é uma mescla de sentimentos, e a vida humana reserva para nós mescla de sentimentos em todos os aspectos, né? A chamada empolgação, que às vezes fica retida, presa por conta de uma preocupação, enfim, mais ou menos assim. Qual é a sua experiência, o que você viveu? Enfim, o que nós compreendemos na Escritura é dias que foram cumpridos, porque qualquer coisa fora do tempo não é muito legal. O bom é quando há uma predisposição para se cumprir no tempo, porque fora do tempo ainda preocupa mais ainda. Nós temos muitas histórias, inclusive aqui na igreja, na família, de criança nascida fora da época dos 9 meses, que é o normal,
e nasceu prematura. A criança, quando nasce fora do tempo, antecipado, nasce prematura, então precisa de cuidados. Há casos em que a mãe volta para casa e a criança fica na unidade neonatal por conta de não estar ainda totalmente formada, pronta para enfrentar o dia a dia, toda aquela questão de vacinação, tudo isso, enfim. Mas quando se cumpre as coisas no dia certo, é uma maravilha. E que você esteja vivendo com a sua família esse período de cumprir essas coisas no dia certo, não daquilo que você predispõe, daquilo que você idealiza, daquilo que você imagina, mas no tempo de Deus. O tempo de Deus é o melhor para nós, é o chamado Kairos, é o tempo de Deus, que Deus providenciou, que Deus delineou, que Deus direcionou. Esse é o melhor tempo das coisas acontecerem. Quando diz respeito à nossa predisposição em tentar definir isso das coisas da nossa vida, sempre alguma coisa escape e não vai bem. Então, bom mesmo é o tempo de Deus. E uma das dificuldades que nós temos é de compreender isso, porque para viver o tempo de Deus com tranquilidade, nós precisamos depender de Deus. O Jacó teve por pai a Isaac, e esse homem orou 20 anos para que a sua esposa gerasse filhos. Foi um longo tempo. O tempo do Isaac era imediatamente após o casamento, por conta da necessidade tribal, do clã familiar, mas ele orou 20 anos. Sabe o que é isso? Precisando que a família crescesse, porque necessitava de filhos, homens principalmente, para a própria defesa do clã familiar e tudo isso, e a descendência dele. Então, o seu tempo era imediato, mas o tempo de Deus não. O tempo de Deus era mais à frente, Deus estava trabalhando tudo, Deus tinha tudo sob controle. E eu quero lembrar isso a você, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Nós temos muita dificuldade em entregarmos nosso caminho ao Senhor, entregarmos realmente, descansar o coração. Tem gente que diz entregar, mas não descansa o coração, então não entregou. Então, quando nós entregamos e confiando em Deus, entregamos porque confiamos, nós também descansamos o coração. E embora algumas coisas pareçam acontecer no tempo errado, segundo a nossa percepção, quando a nossa vida está na mão de Deus, tudo acontece no momento certo. Que a mão do Pai esteja trabalhando a nossa vida, a nossa história, tudo que diz respeito a nós, a você, a mim, a todos nós. E que entendamos que Deus tem o controle de tudo nas suas mãos, e quando nós entregamos nosso caminho a Ele, confiamos nele, tudo vai acontecer na hora certa, porque a hora certa é a hora de Deus. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.